Salve Maria, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta sexta-feira da terceira semana da Páscoa, vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos do 52 ao 59. No Evangelho de hoje, Jesus inflama ainda mais as suas palavras sobre o pão da vida. Aos judeus que lhe questionavam com essas palavras, como é que ele pode dar para nós a sua carne a comer? Jesus responde: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo são bem diretas e nos colocam a par sobre a realidade do sacramento da Eucaristia. Um antigo adágio dizia: a Eucaristia faz a Igreja e a Igreja faz a Eucaristia. A Eucaristia é o grande dom do crucificado. Na última ceia, Nosso Senhor disse à sua Igreja, na pessoa dos sacerdotes, esses sacerdotes representados pelos apóstolos: fazei isto em memória de mim. Ininterruptamente, depois dessa ordem de Cristo, a Igreja celebra a Eucaristia. E a matéria para a Eucaristia, ou melhor, as matérias, são o pão e o vinho. O pão e o vinho consagrados pela palavra de Jesus se tornam, na realidade, o corpo e o sangue do Senhor. Alguns dizem: por que os católicos só comungam do pão consagrado? Por que não comungam do pão e do vinho consagrados? Nós poderíamos também comungar tanto do pão e do vinho consagrados, mas lembremos que não é mero pão e mero vinho, mas é verdadeiramente corpo de Cristo, é verdadeiramente sangue de Cristo. Nós católicos, sustentados pela fé da Igreja, cremos piamente na realidade da Eucaristia, de modo que quando comungamos da hóstia consagrada, estamos comungando do Cristo por inteiro, do seu corpo, sangue, alma e divindade. Se eu também tomar só do vinho consagrado, do sangue consagrado, estarei comungando também o Cristo por inteiro, do seu corpo, sangue, alma e divindade. Queridos irmãos e irmãs, somos felizes por sermos católicos, pois somos membros da Igreja que celebra de verdade a Eucaristia. A Eucaristia é o dom do crucificado. Na última ceia, Jesus ordenou aos apóstolos, os primeiros sacerdotes da Igreja: fazei isto em memória de mim. Depois dessas palavras de Jesus, a Igreja não cessou mais de celebrar a Eucaristia, que conhecemos também como Santa Missa. E até o Senhor voltar, a Igreja celebrará com pompas a Santa Eucaristia. Queridos irmãos, pelo Evangelho de hoje, nós descobrimos o valor, a riqueza deste sacramento. Se comungarmos com devoção e estado de graça, estaremos incorporando ou sendo incorporados pela vida de Cristo. Por meio da Eucaristia, Cristo habita em nós e nós em Cristo. A Eucaristia
é uma garantia de vida eterna para nós, como dizia Jesus também no Evangelho de hoje: eu ressuscitarei no último dia. Queridos irmãos, Jesus não volta atrás em suas palavras. Se ele disse que é o seu sangue, que é o seu corpo, é porque é. Cremos na palavra de Cristo porque ele é fiel e ele não nos engana. Por isso a Eucaristia é o coração da nossa Igreja Católica. E colocando-nos diante da Eucaristia, colocamos-nos diante do próprio Cristo Jesus. Estando diante da Eucaristia, estamos na presença do próprio Cristo. Cristo em nosso coração, nós em Cristo. Lembremos de São Francisco de Assis, que também acreditava piamente na Eucaristia, que quando ele via uma igreja católica a quilômetros de distância, e que ele sabia que ali, naquela igreja, havia um sacrário, com o Santíssimo dentro, ele se ajoelhava e rezava essa jaculatória: nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, nesta igreja, naquela igreja e nas igrejas do mundo inteiro. Que o Senhor nos faça sempre mais eucarísticos. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Fique com Deus e com Nossa Senhora.